Oi pessoal, tudo bem? A gente vai continuar falando um pouquinho sobre psiquiatria e saúde mental. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que está sendo falado. Como eu disse lá no fórum, é um conteúdo que é preciso que a gente abra os olhos, socialmente falando, né? Para que nós possamos acolher melhor esses pacientes, porque normalmente a gente tem uma visão de que esses pacientes são doidos, são loucos, né? Normalmente são pacientes de rua e, e essas pessoas elas acabam vivendo uma vida mais de abandono, né? Sem dignidade, sem os cuidados específicos. Então hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os fatores que influenciam os transtornos mentais, né? São muitos fatores que podem influenciar os transtornos mentais. A gente vai ver isso, não tem como falar que foi causado por isso ou por aquilo especificadamente. Em alguns casos consegue se distinguir, mas pode ser influenciado por diversas situações. Um ser humano, ele funciona como um todo. Então, vários fatores influenciam ao mesmo tempo esses comportamentos, escolhas que são feitas por ele. Por exemplo, se alguém desenvolve um medo excessivo da violência atual, ao ponto de se recusar a sair da rua, ou atender o telefone, assistir televisão, ou chegar ao portão de casa, a gente pode pensar de imediato que algumas coisas colaboraram para isso. Por exemplo, como que foi a história de vida dessa pessoa? Ela foi uma criança muito protegida, excessivamente exposta? O próprio aumento da violência nos dias atuais e a exploração que a imprensa faz disso, será que está contribuindo para que essa pessoa tenha esse excesso de medo? Será que essa pessoa ela teve alguma perda de um ente querido num período recente? Então, tudo isso, toda a história desse paciente, ele deve ser levantado para saber o porquê desse medo excessivo. No entanto, a gente não pode trabalhar como sendo somente um fator causal, porque a gente deve trabalhar essa situação como um todo. Tem que tentar encontrar uma única causa para esse problema. Normalmente é um trabalho mais. A gente consegue, as pessoas acham que vão conseguir chegar mais depressa nisso, né? Então eles costumam avaliar como uma situação, como uma causa, um problema, né? Só que nós profissionais a gente tem que ter uma visão mais ampla de tudo. É muito fácil você tentar encontrar um fator causal, né? E tratar esse paciente apenas em cima daquela causa, apenas em cima daquele fator. Por exemplo, uma mulher que na infância ela foi abusada sexualmente. E aí ela não sai na rua, não tem confiança em homens, ela tem medo. Você não vai conseguir tratar aquele paciente só em cima do abuso sexual. Você vai ter que tratar ela como um todo. Uma pessoa que precisa de auxílio por conta do abuso, mas que precisa de apoio para a convivência social com outras pessoas, precisa readquirir a confiança nos homens e nas pessoas que convivem com ela. Então, é preciso que os profissionais da saúde tenham essa visão ampla desse paciente, né? É preciso saber do que eles gostam, de onde vivem, como vivem. É mais fácil você conhecer essas pessoas e você saber quais são esses fatores que exercem uma influência no comportamento atual desse transtorno.
De forma simplificada, a gente pode dizer que existem 3 grupos de fatores que influenciam esse surgimento do transtorno mental. São os físicos ou biológicos, os ambientais e os emocionais. Esses físicos ou biológicos, eles entram muito os fatores genéticos, hereditários, né? Então, quantas vezes a gente já ouviu falar assim, fulano puxou o gênio do pai, fulano tem problema de cabeça que nem a tia, ou fulano é nervoso igual a mãe dele. Quando a gente usa essas expressões, a gente está se referindo a uma possível herança genética que esteja presente no comportamento e na forma de ser desse indivíduo. A gente hoje consegue identificar que alguns genes possam ter influência no desenvolvimento de transtornos mentais. Porém, quando a gente fala em fatores genéticos na psiquiatria, nós estamos falando de tendências, predisposições do indivíduo, para que ele tenha determinados desequilíbrios químicos no organismo ou que possa levá-lo a apresentar determinados transtornos mentais. É a mesma coisa da diabetes, da hipertensão. Quando eu falo assim, meu pai é diabético, minha mãe é hipertensa, eu tenho uma predisposição maior do que o meu colega que não tem os pais diabéticos ou hipertensos, eu tenho uma predisposição maior de estar desenvolvendo. O meu corpo tem uma predisposição maior. Porém, isso não significa que eu vá ter. Significa que se eu não cuidar, eu vou ter antes que o meu parceiro, né? Porque por conta desse fator genético, dessa tendência, dessa predisposição. Mas se eu cuidar, se eu mudar os meus hábitos, se eu me alimentar bem, fazer atividade, eu não vou desenvolver. E a mesma coisa na psiquiatria, eu tenho uma tendência, mas isso não quer dizer que eu vá desenvolver esses transtornos mentais. Ainda assim, é uma grande armadilha acreditar que toda a causa da doença mental, né, está em um determinado fator. Porque aí as pessoas elas focam somente neste ponto e deixam os outros aspectos da pessoa que possuem sofrimento mental. Então, o fator genético, o fator hereditariedade, ele tem que ser visto apenas por uma facilidade orgânica, né, para desenvolver um determinado transtorno mental. Só que não há garantia, ao longo dessa vida, que esse paciente irá desenvolver essas doenças. Ele vai ter apenas uma tendência maior para que essa doença se manifeste. E aí também vem os fatores pré-natais. Os fatores pré-natais, eles vêm com as condições da gestação, né? Dentre eles os fatores emocionais, econômicos, sociais, o consumo de álcool, drogas, cigarro, de alguns tipos de medicações que esse bebê teve acesso através da mãe. Tudo isso, tanto esses fatores emocionais e sociais, eles podem prejudicar na formação do bebê. Então, tudo isso pode gerar problemas futuros que poderão comprometer sua capacidade adaptativa no crescimento e desenvolvimento, podendo facilitar o surgimento da doença mental. Então, veja bem, por exemplo, eu tenho uma situação de uma pessoa próxima a mim. Durante toda a gestação, ela fumou muito, né? Fumava. E aí, a gente falava muito com ela, não faz isso. Quando ela veio ganhar neném, ela veio da roça e ficou na minha casa para poder ganhar o neném em Januário, né? Ela era da zona rural de Januário. Quando ela ganhou, a nenenzinha dela nasceu cega e nasceu sem uma parte da cobertura que dá calota craniana. E tudo isso devido ao excesso de cigarro dela.
O mesmo acontece com a parte psicológica. É incrível, gente, mas o bebê, durante toda a formação, ele sente, ele ouve tudo que a mãe fala, que o pai fala, que as pessoas falam e os desejos dessa mãe. Então, costuma se falar muito assim, que a criança ela sente quando ela é ou não desejada, né? Algumas pessoas conseguem fazer regressões com profissionais, terapêuticos da parte psicológica aí, e essas pessoas, ao regredirem, elas conseguem identificar que o problema que elas têm, que fez desenvolver depressão, outros tipos de problemas psiquiátricos, foram porque durante a gestação a mãe falava que não queria abortar, aquela criança não foi desejada. Então tudo isso fez com que depois de nascer, essa criança desenvolvesse, né, já em vida adulta, uma aversão, uma tristeza, sempre no que desrespeitava essa mãe. Então, assim, as crianças elas conseguem ouvir durante a gestação, elas conseguem sentir tudo o que a mãe sente, né? O que ela vivencia também. Eu tenho um outro exemplo. Eu tenho uma amiga muito próxima de mim, que ela, quando ela estava no 8º mês de gestação, o marido dela, que trabalhava em outra cidade, ele trabalhava numa empresa de energia. E aí, lá, ele teve um erro lá dos profissionais que trabalhavam com ele, que quando ele estava indo em cima do poste, religaram a luz. E ele teve um choque muito, muito forte, né, que o deixou, hoje ele, infelizmente, ele vegeta, né, depois de alguns anos ainda, e ela estava grávida de 8 meses, ela estava quase indo para o mundo. E durante aquele momento, ela grávida, ela passou por tanta conturbação, e eu assisti muito de perto, porque o tempo inteiro eu acompanhei ela não pôde ir até a cidade dele, porque ela estava no último mês de gestação, o médico não liberou. E o tempo inteiro ela chorando, e ela muito desesperada, as informações iam chegando aos poucos. E quando nasceu o neném, hoje ele já está com 3 aninhos, ele foi diagnosticado há pouco tempo com autismo, né? E os médicos falaram que esse autismo possivelmente foi por conta das coisas que ela vivenciou no final da gestação, que foi uma carga emocional muito grande, né? Onde ela chorava o tempo inteiro, desesperada, e agora o que eu vou fazer com o meu filho, o que vai ser da minha família? E essa criança, ela sentiu tudo, né? Então, esses fatores pré-natais, eles são muito importantes no desenvolvimento da pessoa. Assim como os fatores perinatais. O que é fatores perinatais? Perinatal é tudo que acontece durante o nascimento do bebê, ali naquele momento do parto. Em algumas situações, o bebê ele pode sofrer danos neurológicos devido a algum traumatismo, falta de oxigenação, né, cerebral. Então, pode acontecer um atraso do parto, onde o bebê era para ter já nascido de parto normal, o médico, a bolsa não rompeu, o médico não estava na sala, esse bebê demorou a nascer, teve um sofrimento durante um sofrimento fetal, faltou oxigenação, e essa paciente ficou com déficit neural, né? Ele não tem desenvolvimento normal. Então, esses fatores eles foram causados por conta dos fatores perinatais. Dependendo da gravidade do dano, a criança pode desenvolver problemas neurológicos, epilepsia, atraso no desenvolvimento, e isso vai ser a base para futuros transtornos psiquiátricos, né? Essa criança ela pode ter tido apenas um retardo pouco ou um retardo mais grande, uma paralisia, né, maior, um retardo no desenvolvimento.
Já os fatores neuroendócrinos, ainda dentro dos fatores físicos e biológicos, esse sistema endócrino, ele é responsável pela regulação do equilíbrio do organismo. Ele é principalmente responsável pela produção de hormônios pelas glândulas endócrinas, né? A pituitária, a tireoide. Eles são responsáveis pela excreção e secreção dos hormônios no corpo. Então, alguns estudos recentes têm mostrado que a ligação entre mecanismos neuroendócrinos estão diretamente ligados às reações cerebrais. Então, as mudanças hormonais elas podem influenciar o estado de humor e deflagrar até mesmo estados psicóticos, como o caso de psicose puerperal, né? Onde as mulheres pós o parto da criança, podem desenvolver algum transtorno, ou da tensão pré-menstrual, a TPM, onde as mulheres também podem ter alguma crise, desenvolver alguma crise psiquiátrica por conta desse momento, por conta do excesso de liberação de hormônio. Né? Quem já ouviu falar que a mulher, quando mata alguém no período de TPM, tem resguardo da justiça porque estava com o corpo alterado. Isso não é justificativo, viu? Mas assim, acontece de algumas pessoas ficarem com tanta alteração de humor, de atitude, que essa mulher acaba tendo um excesso hormonal ali e que causa diversos transtornos a elas. Nós mulheres aqui que tem TPM sabe que durante esse período a alteração de humor é muito grande, né? Eu mesmo ultimamente eu tenho ficado, às vezes você fica mais triste, mais depressivo, às vezes você fica muito nervosa, e esses meus períodos pré-menstruais eles têm piorado muito. Por exemplo, a questão da minha ansiedade agravado, né? Você fica mais chorosa, mais nervosa, mais ansiosa, mais triste. Então, tudo isso é causado pela parte hormonal do seu organismo. E existem também os fatores ligados a doenças orgânicas. Esses transtornos eles podem aparecer como consequência de determinadas doenças, por exemplo, infecções, traumatismos, vasculopatias, intoxicações, abusos de substância e qualquer agente nocivo que afete o sistema nervoso central. Então, a partir da questão das doenças orgânicas que alterem esse sistema nervoso central, isso pode ter como causa a um transtorno mental, né? Uma crise mais forte. Então, isso são questões biológicas, né? Fatores biológicos e físicos ligados também a doenças orgânicas. E aí a gente vem aos fatores ambientais. Gente, como os fatores ambientais são tão importantes no desenvolvimento ou não de transtornos mentais. E a gente tem uma porção de exemplos que podem ser usados, né? Que a gente vive no cotidiano e a gente vê como que essas pessoas são afetadas ou não por esses fatores ambientais. Nós mesmos, se coloquem no lugar, pense em você, pense na sua infância, pense lá desde o início da sua infância, de quando você tem lembrança até os dias de hoje. Você que é ansioso, já teve questões depressivas, você que já sofreu por uma tristeza muito grande, já teve alguma alteração psicológica. Todo mundo, né, gente, já passou por uma situação parecida com isso. E daí, quando você vê esses fatores ambientais, você vê que está diretamente ligado, principalmente na infância, né? Alguma coisa que foi vivenciado naquele momento ou durante a adolescência, né? Que hoje nos transformaram em adultos que somos hoje, com alguns problemas, mas que se você for visitar lá a sua infância até os dias de hoje, você consegue encontrar algumas causas possíveis para o que nós somos hoje.
o ser humano ele está o tempo inteiro procurando formas de se adaptar, né, a tudo à sua volta. Tanto são os estímulos, né, que sofremos, que a gente acaba desenvolvendo maneiras características de reagir, muitas vezes supervalorizando as informações que chegam até nós ou nos tornando apáticos, indiferentes a essas informações. Por exemplo, uma paciente que passou a pensar na possibilidade de fazer algum mal à sua filha, né, a partir dos noticiários de rádio que estavam relatando maus tratos e até homicídios maternos infantis, né? Então essa pessoa, devido às coisas que ela ouvia, foi a causa direta para que ela começasse também a maltratar essa sua criança. Então, esses fatores ambientais, eles exercem força constante, né, influência sobre as nossas atitudes. Quem aí já não assistiu alguma novela, algo do tipo que estava passando e você viveu coisa parecida, né, na sua vida e que você foi influenciado por aquilo? Várias situações já aconteceram, né? Atitudes de outras pessoas, coisas que você ouviu falar. Por isso que em alguns casos de suicídio, por exemplo, de violência, a gente tenta evitar ficar passando para outras pessoas, porque pode ser um gatilho. Essas pessoas que entram em cinemas, em escolas e atiram e matam milhares de pessoas, alguns jovens, alguns adultos assistindo a isso, eles podem desenvolver pensamento semelhante e acabarem fazendo, reproduzindo o mesmo caso, né? Então, a gente pode-se dizer que que a gente sofre assim uma maior influência de fatores ambientais que podem ser sociais, culturais e econômicos. Então, como sociais, a gente pode compreender todas as interações que existem um com o outro, né, as relações interpessoais, profissionais com outros grupos. Os fatores ambientais culturais, a gente pode lembrar de todo o sistema de regras que a gente está envolvido. Vocês lembram lá na ética, quando fala de ética, de regras do cotidiano, né? A gente consegue ter essa percepção desse sistema que nos norteia e faz com que as leis existam. E são sistemas que variam de país para país, de estado para estado, grupo para grupo e também de acordo com a época que a gente vive. Ou seja, essa noção de certo e errado, bem e mal, varia muito dependendo do local e da época em que se encontra, né? Vocês lembram aquela questão, igual mesmo quando eu falo que lá na Índia as crianças, o casamento de adultos com crianças é liberado. Aqui é tido como pedofilia, né? Então, assim, para cada local existe um fator ambiental, uma cultura que influencia as atitudes dessas pessoas, né? Então, os mitos, as crenças, os rituais que cercam o ser humano dão as noções de bem e mal que são aceitas pelo grupo a qual pertence, seja ele o país, o grupo religioso, escola ou mesmo a família, né? É igual a alguns grupos religiosos que, por exemplo, não aceitam corte de cabelo, não aceitam que utilizem saia, enquanto para algumas pessoas besteira, né, e tal, não, para eles é a questão religiosa, cultural, que eles aprenderam e eles vivenciam isso, e para eles está normal. Esses fatores ambientais determinam a forma com que eles andam, que eles se vestem, né? Outro grupo de fatores ambientais que podem perceber como exercendo influência sobre os indivíduos são os econômicos.
Então, pode se referir à possibilidade mais direta de aquisição de bem, quanto às atuais condições sociais, onde a miséria, aliada à baixa escolaridade, pode levar ao aumento da criminalidade e também à tensão do dia a dia. Quem aqui nunca passou necessidade, nunca precisou comprar algo e não pôde, estava apertada, eu tenho que comprar tal coisa para o meu filho, eu não tenho dinheiro, eu estou sem condições de pagar meu aluguel esse mês, e por isso eu fico muito nervoso, muito ansioso, né? Minha pressão sobe e eu choro. Então, tudo, né, pode ser uma causa para o meu sofrimento psíquico. Inclusive, a questão econômica, né? A miséria, a baixa escolaridade, né? Tudo isso está diretamente ligado ao o meu sofrimento psíquico, não. Isso não quer dizer que pessoas com poder de aquisição elevado não sofram. A gente encontra muitas pessoas que estão deprimidos e tem dinheiro na conta, só que aí não vai envolver mais a questão econômica dele. Já pode envolver outros fatores ambientais que estão contribuindo, né, para esse sofrimento pessoal. Pode ser ele um fator emocional ou psicológico, né? E o que seria esse fator emocional ou psicológico? Até hoje, a gente fica perguntando o que leva uma pessoa a ser diferente das outras, né? Porque eu sou assim, fulano é assado. O que faz com que as pessoas se comportem de forma diferente, né? Na questão emocional, fala-se muito da identidade, né? Da personalidade, dessa junção dos aspectos físicos e emocionais. O que acontece é que cada um apresenta, mesmo ao nascer, uma forma de interagir com o mundo que influencia o comportamento de quem está à sua volta e é influenciado por eles, né? Algumas mães, algumas mulheres, né, que possuem mais de um filho, normalmente falam, nossa, meus filhos são muito diferentes um do outro. Fulano é mais tímido, fulano mais atirado, até mães de gêmeos, né? Normalmente a gente consegue ver a diferença de crianças gêmeas, irmãos, né, que são muito diferentes entre si. Né? Um que é mais quieto, outro que é mais apertado, um que estava mais doente o tempo inteiro, outro que chorava mais. Tudo isso são fatores emocionais ou psicológicos que fazem parte da criação dessa criança, né? E a gente sempre tem que lembrar que ao nascer, cada um traz consigo uma história de vida. A gente sempre precisa ver se essa pessoa ela foi desejada ou não, se é o primeiro filho ou o 10º. Lá em casa, por exemplo, nós somos 4 filhos. E a percepção de que o meu irmão mais velho foi criado de uma forma e a irmã mais nova foi criada de outro completamente diferente é muito grande. Nós, os 3 primeiros filhos, tivemos uma educação. A outra mais nova, que veio, eu sou a terceira, que veio 4 anos depois de mim, ela já recebe uma criação totalmente diferente, mais liberal, né? Onde já não apanhava mais, né? Já não tinha mais a rigidez com que nós fomos criados. Então, tudo isso influencia nessa criação dessa pessoa. Se a estadia no corpo materno foi tranquila ou cheia de altos e baixos, né, durante a gravidez, minha mãe enjoava muito, foi uma gravidez tranquila, ela reclamava demais, ou ela me passou muito amor na gravidez. Se a mãe fez uso de algum medicamento ou droga que tenha deixado mais agitado, mais apagado, né? Bebeu muito durante a minha gravidez ou fumou muito durante a gravidez, se houve ou não dificuldades maiores no parto, se foi bem atendido, né? E foi logo para perto da mãe, ou se teve que ficar mais tempo longe, indo para o UTI neonatal, por exemplo.
Tudo isso influencia, por exemplo, essa questão, se a mãe teve um contato maior ou não com esse filho, isso é muito importante, né, durante o parto. Tanto que hoje, esse parto humanizado, ele vem trazendo muito essa questão de se deixar dar tempo da mãe ter um contato com a criança antes que ela seja levada. Se a mãe ficou bem após o nascimento, né? Se ela ficou disponível para ele, ou se teve, por exemplo, uma depressão puerperal. A forma com que a mãe age com essa criança é muito importante. Por exemplo, minha mãe, ela fala muito assim. Lá em casa do meu irmão, para minha irmã foram 2 anos, dela para mim 2 anos, e eu para minha irmã mais nova foram uns 4 anos. Durante esse período, minha mãe perdeu 2 crianças, ela teve 2 abortos espontâneos. Aí o que ela fala? Na primeira criança, ela, quando ela descobriu que estava grávida, né, depois de mim, ela ficou muito emocionada e conversava com a criança. Aí passou 1 mês e pouco, ela teve um aborto. Aí depois novamente descobriu que estava grávida, aí ficou muito feliz, conversava com a criança e tal. Aí a criança, ela sofreu outro aborto. Aí ela fala que quando ela engravidou da minha irmã, finalmente, ela fala: eu não vou falar com essa criança, eu não vou conversar com ela, eu não vou fazer nada porque eu vou perder mesmo. Então deixa pra lá, não vou ter contato nenhum com ela. E aí ela fala que foi passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, porque ela falou: parece que esse trem aqui vai pra frente agora. E ela fala que só depois, com uns 4, 5 meses, que ela começou a conversar com minha irmã e acariciar a barriga. Aí minha irmã, ela é muito fechadona, diferente de nós irmãos. Ela sempre foi mais fechada, mais tímida, né? O comportamento dela é mais diferente. E minha mãe fala muito isso. Gente, coitadinha da minha filha, por isso que minha bichinha é desse jeito. É porque eu não conversava com ela, é porque eu deixei ela crescer sem fazer carinho nela. Então, assim, ela mesma tem essa percepção e possivelmente pode ser que tenha sido por isso ou não. Mas fato é que ela sente que essa falta de envolvimento no início da gravidez foi primordial para o resto da vida da minha irmã. Então, são características individuais que essas pessoas têm interação, né, com o mundo a partir do nascimento, que são formadores diretos das nossas personalidades. Vocês lembram que eu falei com vocês do boneco de barro? Que a partir dos 7 anos de idade não se muda mais a personalidade dessa criança, que a pessoa ela tem até os 7 anos para ser formada e que antes disso você consegue mudar a forma com que ela enxerga a vida, com que ela age, a formação desse caráter. Depois disso, você não consegue mais mudar. Então, essa parte da infância, se for para moldar ela para o bem ou para o mal, você tem até os 7 anos de idade para isso, né? Então, algumas crianças, infelizmente, aquelas que não têm base familiar, que não têm exemplo em casa, aquelas que os pais não se preocupam em educá-los e serem amorosos, infelizmente essas crianças crescem com uma personalidade mais deturpada. Então essas pessoas normalmente vão mais para um caminho ruim, né? Não que isso seja um 100%, né, de generalizando, mas acontece mais isso. Essa criança, ela cresce com seus pais roubando, ela vê aquilo normal, ela é abusada pelo seu pai, e ela vê aquilo como uma coisa normal, ela vai crescer achando tudo isso normal. O roubo para ela vai ser normal, o abuso para ela vai ser normal, e aí quando ela crescer, que ela começar a reproduzir tudo isso, como você vira para ela e fala: isso não é certo, isso não é normal, sendo que aquela criança foi criada daquela forma, né? Então tudo isso que a gente vive ao longo dos anos forma a nossa personalidade, nosso caráter. Por exemplo, ao nascer o bebê ele não tem consciência de si mesmo e do mundo à sua volta.
Ele não consegue diferenciar suas sensações internas do mundo externo. Apenas consegue perceber sensações boas, prazerosas, e sensações ruins, que são sensações desprazerosas. Por exemplo, a fralda está molhada e para ele dá desprazer e ele chora. Chora porque a fralda está molhada. E aí a mãe, ao pegá-lo, né, e aconchegá-lo, lembra muito o aconchego do útero e da segurança, e por isso ele dorme. Então ele não consegue distinguir, diferenciar essas sensações, mas ele consegue saber o que traz prazer ou não para ele. Então, por isso, igual quando a criança nasce, que fala, o som do útero faz a criança dormir. Quem coloca no YouTube ouve uma chiadeira só, que fala que é o barulho que eles ouvem quando eles estão dentro do útero, né? Outro dia eu ouvi um parto de um bebezinho, ele chorando muito dentro da incubadora. Aí a criança, aí o pai, meu filho, é o papai aqui, meu filho. Papai, aí ele vai parando de chorar, vai parando de ficar atento. Aí o pai, você lembra de papai conversando com você na barriga? Papai tá aqui com você. E ele já parou de chorar e fica ali ouvindo. Então esse bebê, ele consegue ter consciência ao que remete ele a um momento bom ou a um momento ruim. Normalmente a mãe, o pai ou pessoas substitutas que criaram aquela criança são conhecidos como guias turísticos do mundo para esse bebê. Então a grande diferença é que o bebê, ele é um turista até dentro do seu próprio corpo. Ele está conhecendo tudo o que está acontecendo e ele precisa de alguém para ajudá-lo a conhecer. Então, quando esse bebê não tem suas necessidades atendidas, ele não tem a capacidade de discernir que aguardar se aquela situação ruim vai passar. Ele não sabe falar assim, agora eu tô com fome, mas minha mãe não pode me dar de mamar agora porque tá tomando banho. Tudo bem, depois que sai do banheiro, eu vou chorar de novo para ela e aí ela vai vir dar de mamar. Não, o bebê não tem essa consciência, né? Para ele a fome é um desprazer tão intenso que se não for atendido, ele adquire tons de ameaça e destruição. Então, nesse momento, o bebê, ele experimenta uma profunda sensação de desamparo. Por isso que muitos médicos até, eles falam assim, não deixa a criança chorando desesperadamente de fome, ou com a fralda molhada, ou querendo a presença de alguém, porque para eles essa situação é extremamente ruim, né? É de extremo desprazer. E aquilo pode causar um futuro trauma para aquela criança. Ela pode trazer algumas consequências psicológicas e emocionais futuras, sensações de abandono, sensações de desespero. E a repetição constante de tais exposições a frustrações por períodos prolongados pode levá-lo até a desenvolver uma série de transtornos mentais. Alguns autores identificam as raízes emocionais das psicoses e da famosa síndrome do pânico como sendo emocional, né? Como aquilo que ele viveu principalmente durante a infância. E ao se estabelecer trocas positivas com as pessoas que cuidam dele, esse bebê vai criando uma diferenciação entre o restante do mundo e vai adquirindo uma certa tolerância à frustração e maior capacidade de espera. Então, à medida que esse bebê ele vai encontrando afeto, amor entre as pessoas, e ele sabe que fez xixi, mas a mãe vai vir trocá-lo, ele começa a ter uma memória daquilo e ele começa a desenvolver um certo tipo de capacidade de espera, porque aquilo dali faz ele já antecipar o que vai acontecer, né? E consegue ter essa espera maior, consegue
satisfazer as suas necessidades, né? Então, com a continuidade do seu crescimento e desenvolvimento, a criança ela vai adquirindo noções de julgamentos de si e dos outros, vai internalizando as regras e proibições de seu ambiente e vai passando a captar a impressão de que ela própria provoca no ambiente, né? Então, as experiências posteriores das crianças, elas podem aumentar ou diminuir os efeitos das primeiras experiências do bebê. Por exemplo, a gente conhece como um indivíduo sociopata o que antes era chamado de psicopata. É uma pessoa que normalmente ela não tem emoções, ela é apática às coisas, diferente, né? Indiferente às pessoas ao seu redor. Normalmente ela quer machucar outras pessoas, ou ela não tem empatia, né, por ninguém à sua volta. Quando uma criança é pequena, que quando ela pega um pintinho, por exemplo, um pintinho de uma galinha nas mãos, e ela aperta esse pintinho, quando ela faz isso, se o pai ou a mãe fala, fulano não faz isso machuca, né? Às vezes ela puxa o rabo do cachorro, puxa a orelha, estrangula o pescoço do animal, e você fala isso machuca, isso dói, não pode fazer isso com ele. E essa criança vai entendendo que aquilo dali é ruim para o outro, ela começa a aprender e levar aquilo para si, né? Ela vai adquirindo noções de julgamento. Porém, o sociopata, o psicopata, ele não adquire essa noção ou adquire e continua querendo fazer mal ao outro. Então, por exemplo, quando você vê alguém já maior, fora da idade de aprendizado, aquela criança ela já tem 5 anos, aos 2 ela apertou um pintinho e matou sem querer. Porque ele não tinha conhecimento de que se ela apertasse muito o pintinho podia morrer. Aí a mãe foi lá e falou, ela morre, não pode. Então, normalmente, essa criança, você ensinou para ela não vai repetir. Se aos 5, essa criança continua fazendo aquilo e continua, por conta própria, matando aqueles animais, ela já está sentindo um prazer naquilo que ela está fazendo e já deixou de ser um julgamento e passou a ser algo feito por conta própria, né? E isso já caracteriza a questão do sociopata, do psicopata que faz aquilo para ferir, para machucar e sente prazer naquilo, né? Assim, entra-se em contato com o ambiente social mais amplo pelas portas que se abrem nas relações com as famílias nuclear ou com outras figuras de sobrevivência, né? Então, o ambiente que essa pessoa vive, a família, o núcleo familiar, as figuras que rodeiam aquela criança são fatores assim diretamente ligados ao que diz respeito à formação de personalidade, de caráter e psíquica dessa criança, desse paciente, que vai ser uma causa direta para o que ela vai ser ou não mais tarde na sua vida adulta.